Olá a todos, eu me chamo Sebastião Alexandro e agora eu vou apresentar a resolução do homework da aula 7 do curso do NowPro. Então, essa aula continua abordando os conceitos do App Engine, né, conceitos do Citizen Development e o iBuilder e a criação de workspace. Esse é o homework que foi proposto, né, para a gente fazer, onde foi solicitado criar um workspace para o tratamento de crédito. Os critérios de aceite são os seguintes. Um gerente poderá consultar todas as solicitações de crédito do Workspace. Um banner deverá ser exibido no topo do Workspace. As solicitações de crédito deverão ser exibidas por status em um gráfico do tipo Pixar. Um totalizador deverá exibir a quantidade de solicitações de crédito recebida. Um gráfico de coluna deverá exibir as solicitações de créditos agrupadas pelo campo grupo. Outro totalizador deverá exibir a quantidade de solicitações de crédito no status new. Uma lista com todas as solicitações de crédito deverá ser exibida na parte inferior do Workspace e o gerente deverá ser capaz de aplicar filtros nos gráficos e totalizadores por grupo. Bom, eu vou deixar essa telinha de lado e vou abrir aqui a página do ServiceNow. Bom, aqui a gente tem o Workspace, né, que eu criei. Vou voltar aqui para as configurações. Eu criei duas páginas. A página de home, que é essa PB Bank Home aqui. Que está abrindo. Bom, essa é a página que eu criei, né? Aqui em cima nós temos o banner. Eu coloquei um container e um componente de imagem dentro e coloquei esse bannerzinho aqui. O nome é PB Bank porque é uma continuação de uma atividade anterior, né? Onde eu criei um escopo chamado PB Bank, né? Eu criei uma aplicação chamada PB Bank, então o Workspace também se chama PB Bank. É, coloquei uma, coloquei um componente de texto aqui, um request. Coloquei o filtro para filtrar por grupo e coloquei um botãozinho para limpar o campo de filtro. Aqui embaixo eu coloquei os componentes conforme solicitado, né? Um gráfico de pixel para exibir as solicitações por status de atendimento, o total de solicitações existentes, um gráfico de colunas para exibir agrupado por grupo, né? Aqui é como lá a gente só tem dois grupos, que é o RMA Pros e o Open Space, só está exibindo esses dois gráficos, e um gráfico para exibir, um totalizador para exibir o total de solicitações, né? No caso aqui, na atividade, foi solicitado para exibir a quantidade de solicitações de crédito no status new. Só que eu criei uma lógica que quando o usuário abre uma solicitação, ela não vai para o status new, ela vai para o status de aguardando aprovação. Então, se a gente for olhar esse workspace aqui, ó, é, aqui está total de solicitações aguardando aprovação, tem três. Se a gente for olhar lá na tabela, né, dá um refresh aqui, tem três solicitações aguardando aprovação. Quando o usuário ele abre, né, deixa eu abrir um chamado rapidamente aqui. Maria Júlia, gerar um CPF aqui.
Deixa eu botar um número. Vamos supor que ela está solicitando 90 mil e que ela vai pagar em 16 vezes. Bom, eu vou fazer essa solicitação para Maria Júlia. Aqui na tabela vocês vão ver que assim que solicitado, o status fica pendente de aprovação. Essa foi uma regrinha que eu criei para não ficar nos Estados Unidos, né? Já para ir para esse status, já que quando é aberta a solicitação, né? É solicitada a aprovação dos usuários do RMA Approvals, que são esses dois usuários desse grupo aqui. Então, se eu voltar lá no meu Workspace, eu der um refresh aqui, total de solicitações aguardando aprovação agora tem que ser 4. Maravilha. É, voltando lá no Workspace, também foi solicitado para colocar uma lista, né? Exibindo todas as solicitações, que é esse critério aqui. Uma lista com todas as solicitações de crédito deverá ser exibida na parte inferior do Workspace. Esses totalizadores eu já apresentei, né? Um totalizador para exibir a quantidade de solicitações de crédito, um gráfico de coluna, um totalizador que deverá exibir a quantidade de solicitações de crédito recebida e o gráfico de Pix. Já são esses gráficos aqui de cima. Eu vou mostrar agora o funcionamento do filtro, né? Eu coloquei esse componente de filtro aqui. Se eu pesquisar por um grupo que não existe aqui, né? Só existe o RMA Approvals e o Open Space, então não exibe nada. Se eu pesquisar pelo RMA Approvals, ele está exibindo aqui no gráfico de Pixar 2 com status incompleto, né? Foi 2 que eu finalizei sem aprovar. 2, 4 aguardando aprovação, né? Que é exatamente o que tem aqui, 4 aguardando aprovação. O total de solicitações para esse grupo são 6, né? 2 incompletos e 4 aguardando aprovação. E aqui o gráfico de colunas, né? E o botãozinho limpar a filtro, ele limpa esse filtro aqui, ó. Ele tem também o campo clear aqui, né? Mas eu quis colocar esse aqui para ficar mais evidente. Maravilha. Só mostrando a lógica nesse botão, né? Eu coloquei apenas um evento de set client state parameter, onde eu limpo é, o campo parfilter, né? Eu coloco um valor nulo nele. E a lógica do e a lógica para executar o filtro, né? Como o professor explicou, eu criei esse parâmetro parfilter e criei esse script chamado applyFilter, colocando aquele script onde utilizamos o script include merge parfilters. Bom, só com isso eu creio que atendi os requisitos, mas eu criei uma página a mais aqui chamada crédito concedido, onde eu coloquei dois gráficos, né? Um gráfico de linha aqui onde eu exibo crédito fornecido por mês, né? Onde, por exemplo, no mês de abril foi fornecido para os clientes, todos os clientes, né? Um total de 900 mil reais. Já no mês de maio foi mais de 1 milhão, né? Foi 1 milhão e 500 mil no mês de maio. Eu coloquei esse gráfico aqui colocando o valor máximo, né? E no eixo X aqui coloquei separado por meses, né? Aqui é em abril, aqui em maio, essas solicitações que eu abri em abril, foi as solicitações que eu abri
na tarefa no homework anterior e essas no mês de maio que eu abri recentemente. Também coloquei aqui embaixo, né? Também está exibindo, né? A tabelinha, né? O crédito concedido, a porcentagem por crédito concedido. E aqui embaixo eu coloquei um outro gráfico, né? Que aqui no eixo X a gente tem a quantidade de parcelas, né? Para saber em quais, onde está concentrado, né? As maiores proporções de quantidade de parcelas, né? Por exemplo, aqui foram solicitados dois créditos divididos em 10 parcelas. Um crédito de 800 mil e um crédito de 100 mil. Aqui no começo, esse que eu criei aqui foi um crédito solicitado de 500 mil, dividido em duas parcelas. E aqui no finalzinho tem uma de 1 milhão, é, dividido em 100 parcelas. Isso aqui seria para saber onde está maior, onde está concentrada as porções de parcelas, né? E no final eu coloquei uma lista que deveria estar exibindo, mas não apareceu. Deixa eu dar um refresh aqui na página. Aí, boa, carregou. Essa é a tabela de crédito concedido, né? O prefixo ele se parece muito com o da solicitação. O da solicitação é CRED, mas aqui nessa outra é CRDC, né? De crédito concedido. E é exibida essa listinha aqui, né? No caso, temos apenas quatro. Na tabela de crédito concedido tem apenas quatro. Eu vou aprovar um chamado, né? Esse chamado da Maria Júlia aqui, para a gente ver, aumentar aquele número lá. Opa, eu vou aprovar aqui também pelo Fred. Dá um refresh aqui na página. Boa, foi para o Google Open Space. Foi criado o registro na tabela crédito concedido. E eu vou fechar esse chamado. Los Complete. Agora é para aumentar para 5 registros aqui, né? Nessa tabela. E também vai aumentar o número do valor do crédito concedido, né? Maravilha, aumentou para 5, né? 5 registros. Aqui está o registro da Maria Júlia. E o total de crédito concedido no mês de maio já passou para mais de 2 milhões. Deixa eu descer aqui na tabelinha que fica melhor de ler. 2 milhões e 400 mil. É, Só mostrando como foi que eu fiz a página lá a segunda página, né? Crédito concedido. Ah, eu também esqueci de mostrar os filtros, né? Aqui eu coloquei um filtro por data, por exemplo, os que foram feitos somente hoje. Então, ele vai excluir os de abril. E também coloquei um filtro por número da solicitação. Se eu souber o número da solicitação e quiser pesquisar por ele, eu posso pesquisar. Então, eu vou filtrar aqui só por essa daqui, ó.
Essa daqui não tem, deixa eu pesquisar por essa outra aqui. Deixa eu ver. Essa 17 eu criei hoje. Boa. As outras não tinham porque para a data de hoje, para aquela solicitação, não tinha nenhuma correspondência, né? Mas como essa última provavelmente foi a que eu abri hoje, deixa eu ver aqui. A da Maria Júlia foi a 1021. Deixa eu ver aqui. Dez vinte e um. Essa daqui, ó. Boa. Aqui o crédito que eu forneci para ela, que foi o crédito no valor de 900 mil. Eu pensei que tinha sido 90 mil, mas acabei colocando um zero a mais, então foi 900 mil que eu forneci para ela. E o botãozinho de limpar filtros que limpa os dois campinhos. E aqui está a página que eu criei, que eu coloquei como um gráfico do tipo linha, né? Eu acho que foi linha, deixa eu ver aqui. Não, foi do tipo área. E esse segundo aqui foi do tipo bolha, se eu não me engano. É, bolha, exatamente. E aqui embaixo a listinha. E deixa eu ver. E também configurei, né, para quando eu for abrir o Workspace, já abrir naquela página do Homework. Na página, na verdade, nessas páginas aqui, né? Bom, eu acho que é isso. Creio que atendi todos os requisitos solicitados. Qualquer dúvida, eu fico à disposição.